Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Jus Esperneandi. Meu nome é Daniel Nunes, sou advogado civilista aqui na Comarca de Atibaia e estamos hoje aqui no estúdio Atibaia Jardim para a gravação de mais um episódio. Tenho aqui comigo a doutora Suzy. Olá, boa noite. Tudo bem, doutora? Tudo jóia, Daniel, e com você? Tudo bem. Doutora, para aqueles que vão nos assistir ou vão nos escutar, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, um assunto, não digo sério, mas um assunto importante, de uma alta relevância aí para a sociedade e para a comunidade jurídica, né? E antes de a gente adentrar ao nosso assunto, eu queria que a gente se apresentasse, né? Apresente-se, diga para a gente aonde é teu escritório, qual a tua área de atuação, por favor, e apresente os nossos convidados. Com certeza. Boa noite, pessoal. Eu sou a Suzy Ferreira Lopes, alguns já me conhecem, eu sou advogada, tenho experiência aí há algum tempinho, tenho um escritório em Bragança Paulista, um escritório físico, mas hoje o físico não nos prende mais. Então eu sou advogada Brasil e mundo. Hoje é assim. Eu sou de Bragança, como eu disse, e esse assunto é bem interessante, a gente chegou a conversar sobre isso algumas vezes, eu e o Dr. Daniel, e hoje eu trouxe dois convidados ilustres e importantes aí, com quem eu tenho contato há bastante tempo, um deles inclusive é meu esposo, e eu queria também que eles se apresentassem, lá de Bragança. Isso aí. Pessoal, sejam muito bem-vindos, se apresentem. Boa noite, prazer, meu nome é Anderson Salomão, conhecido como Salomão. Sou contador também formado, atuo em Bragança Paulista, tenho um escritório, meu escritório MS, contabilidade, e hoje há muito tempo eu trabalho com parceria também, certo? E estamos aqui hoje com um amigo que veio lá também, que eu tenho parceria com ele há muito tempo. É isso aí, como já se apresentou o Salomão, né? Sou o Thiago, eu sou contador, né? Como eu já falei, atuo desde 94 na área, é um bom tempo aí. Vendo todas essas mudanças, alterações, né? E hoje a gente vai complementar aqui o assunto, né? Que já vai ser explanado aí. Estou aqui para contribuir, né? Com o que for necessário na parte contábil, né? E é um prazer estar aqui com o Salomão. Obrigado pelo convite, Daniel, doutora Suzy. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição, né, para contribuir o que for necessário na parte contábil, né, e falar, né, atuo em vários segmentos em Bragança, e esse tema hoje aí é novo, porém a gente já tem vivido aí esse cenário aí, e tem ajudado, contribuído e rentabilizado aí, que é o foco também, né, do assunto que a gente vai conversar, eles já vão colocar. Beleza. É muito bom a explanação inicial, mas eu já quero ir direto, então, ao ponto. Os homens aí entendem da contabilidade. Entendem. Assim dizem. Não, pelo amor de Deus, desde 94. Entendem, sim. Os senhores estão aí na área desde 94. Eu não os convidaria se eu não soubesse que são experientes e muito experientes. Exatamente. Nós, advogados, olha, doutora, toda vez que eu preciso fazer um cálculo e eu não tenho competência técnica, em quem eu penso? Primeira pessoa para fazer cálculo? Contador. Essa é a parceria mais importante para a gente. Desde o trabalhista, previdenciário, quero fazer uma revisão de contrato, quem que eu busco? Especialistas em números. Pode falar. É uma coisa que eu sempre converso com a Suzy também, às vezes eu falo com o Thiago, que até mesmo explano para alguns clientes, que é sempre importante ter essa parceria com a parte jurídica, tanto a contabilidade quanto o jurídico. Porque na hora que o fogo tá pegando, se não tiver alguém ali, o contador não vai fazer tudo. Exato. Um completa o outro, né? Segmento completo. Exato. É uma das áreas que eu falo que nos é muito cara, porque um erro, de repente, em cálculo, como o Dr. Daniel falou mesmo, pode nos custar, assim, significativamente. Da demanda, a execução. Exato. Então, assim, número área... é valor, né? Número é dinheiro. Né? Exato. Patrimônio, né? Muitas coisas envolvidas. Gente, vamos direto, então, para o nosso bate-papo central. O assunto central é holding. Holding. Desculpa vocês que eu não sei falar inglês. Meu inglês não é tão bom. Mas é esse trem aí, o hold. E aí, a primeira questão que eu quero trazer a essa mesa dos nobres colegas
A holding, né, que nós conhecemos como holding familiar, que é a mais famosa, a mais conhecida, a queridinha de todos os advogados que buscam aí entender a holding familiar. Doutora, a holding, ela necessariamente sempre é familiar ou ela pode ser outro tipo de holding? E o que é holding? Desculpa. Não necessariamente. Até sempre falo isso, porque é o nome da vez, é a palavra que está na moda. Que tá na moda. Brasileiro gosta de inglês. Verdade. Então fica chique e as pessoas falam. Holding nada mais é do que uma empresa. Ela é uma empresa criada para administração de patrimônio, pode ser, como também pode ser uma empresa familiar, para se colocar ali vários segmentos empresariais e nessa empresa, que seria a holding, fazer a administração, centralizar ali a administração. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não necessariamente é familiar, mas via de regra, e a mais procurada é justamente para se regularizar, para se estabelecer algumas regras normalmente familiar. Perfeito. Então, assim, eu como advogado civilista, eu posso falar um pouco da experiência que eu tenho, né, e da busca desse assunto, né. Eu vejo que clientes buscam advogado para tentar entender o que é, porque já escutaram que isso acaba blindando o patrimônio da família, o qual evitaria futuras penhoras, execuções, né, e inclusive teria bons resultados quando chegasse a época da sucessão. Então, a morte de um familiar, né, do patriarca, enfim, isso traria uma facilidade na hora de fazer lá a sucessão. E eu queria saber a questão da empresa, do CNPJ, né? Esse CNPJ, os nobres colegas. CNPJ é outro departamento. Que tipo de CNPJ é esse para holding, né? Eu queria saber, é LTDA, é uma ME, que tipo de empresa que é? Então, a gente, pelo que eu andei olhando, estudando, vendo algumas coisas, geralmente elas são limitadas. Tá, certo? LTDA. Isso, limitadas. E até mesmo quando procuram, perguntam, veem, é o que mais aparece, sociedade limitada. Porque como vão ser vários sócios, ela ainda não, se for para pequenas pessoas, não tem por que a intenção de ter capital aberto. Tá. Então não se encaixaria numa SA. Mas a princípio sempre todas são uma limitada. Tá. E normalmente, como na grande maioria a procura é por regulamentar, inclusive essa questão da sucessão, do inventário futuramente, enfim, dessa regulamentação ali entre familiares, normalmente é limitada por conta disso, para se estabelecer também a cota parte, quem vai fazer o quê, integralizar ali todo o patrimônio, não é isso? Pega mais por essa parte, né? Até mesmo porque as atividades que vão ser colocadas lá dentro também, né? Algumas não exigem estar em outros tipos de sociedade. O capital social de uma holding normalmente são os bens trazidos e são o capital social integralizado. Sim. Isso? Isso. Seria então, a questão do valor de mercado, né, do bem, do patrimônio. E uma avaliação aí, demanda mais dos técnicos nessa composição, de analisar isso aí, ou até mesmo um laudo, né, e com segurança nesse laudo a gente vai consolidar isso lá no contrato social, vai informar isso. Então quer dizer que aquele valor declarado na escritura que é feito no cartório de registro de imóveis, o qual ele transfere a propriedade que era CPF para o CNPJ, esse valor ele tem que seguir de uma avaliação prévia? O certo é. O certo é. E também, o que se usa, e por isso o papel do contador é fundamental, é importante que seja, sim, avaliado, como eles disseram, mas que também conste do famoso imposto de renda. Sim. Porque muitas vezes... É acompanhado. Isso, porque aí nós vamos ter uma questão tributária que é importantíssima, até para a avaliação se é conveniente a criação da holding ou não. Entendi. Tem que ser sincronizado, sim, observado todos os detalhes. Eu falo laudo porque o laudo ele já vai trazer essa informação na questão do imóvel, né, o valor dele de mercado, o que já vem se praticando no imposto de renda, né?
Então, o laudo é o documento oficial ali, né? Dessa questão patrimonial, né? E depois tem também que a holding também ela tem a questão de, né, para se formar e tudo mais, né? Um valor lá, né, patrimonial, né, que tem que ser analisado. Então, cada caso é um caso e tem que ser visto, analisado e conforme for, vem esse laudo junto, né, desse montante patrimonial, porque o que está buscando ali dentro da holding, né, é proteger, rentabilizar e a redução tributária, né, encargos, né, que no Brasil é muito caro, né, estamos vindo aí de frente com a reforma tributária também, que é outro ponto, né, que vai bater de frente aí com as holdings, né, então tudo depende de você estar bem amparado por profissional na área contábil, na área jurídica, né, os advogados aí preparados para isso, para que você alcance um objetivo, né, que é rentabilizar, como eu falei, uma economia tributária, proteger seus bens, né, e ali estruturar, né, uma estrutura, né. Olha só, Daniel, é interessante ouvi-los, porque você comentou, e realmente a grande parte do cliente, a grande parte dos clientes que procura o advogado, que procura o jurídico, ele está pensando muitas vezes na sucessão, em de repente ali harmonizar com os familiares aquilo que ele precisa organizar de patrimônio, de empresa, de administração, mas quando esse mesmo cliente procura a contabilidade, ele tem outras questões que o faz procurar. Ele quer saber tributário. Eu vou economizar. É sucessão e vocês é tributário. Eu vou economizar. Eu vou pagar mais imposto por isso? Vai valer a pena? Não vai valer a pena? Então, vendo ou não vendo? Quanto vai me impactar isso aí? Porque o pessoal muitas vezes eles não pensam. Assim, hoje em dia tem muito cruzamento de dados. Então tem que estar muito bem casado. O que você vai colocar na sua holding, você vai declarar no imposto de renda também, porque querendo ou não fica meio incoerente você declarar uma coisa e colocar outra. Sim. Aí pode gerar várias situações, vários entendimentos, e a Receita uma hora ou outra pode chegar em você, cai na malha fina. Cai na malha fina. Eu tenho uma pergunta, não sei se ela é pertinente, mas é uma pergunta tipo pergunta de criança, sabe? Manda. Vamos lá. Não riam. Olha, eu quero me colocar como um empresário. Ok, eu sou um empresário, eu tenho, vamos supor, 10 imóveis, né, o qual eu recebo aluguel, tudo certinho, tá no meu CPF. Todos esses imóveis estão lá registrados no cartório de registro de imóveis, devidamente, no meu nome. Até aí, ok, beleza. Quero abrir uma holding. Por quê? Porque, de repente, sei lá, eu vou ver que meus filhos vão acabar se matando quando eu morrer, entendeu? Com o corpo ainda quente, eles vão começar a brigar. E aí eu prefiro já resolver essa questão sucessória, levando todo esse meu patrimônio dentro para um CNPJ, trazer os meus filhos como sócios, eu como sócio majoritário e administrador da empresa, para tomar conta da empresa, para dar vida à empresa, dar um andamento à empresa, mas a pergunta não está aí. A pergunta está no momento que eu transfiro o patrimônio do CPF para o CNPJ. Essa transação é doação ao CNPJ? É compra e venda? Qual é o tributo que eu pago na transferência do patrimônio que está no CPF para o CNPJ? É uma pergunta boa, viu, Daniel? Não é? Só a introdução já fez refletir já aí. Fez pensar bastante. Gente, eu sou advogado. E a pergunta de advogado, ele disse que era de criança. Não, era de criança aí. Não passou, deixou de ser de criança quando ele terminou a introdução e entrou na pergunta. Mas eu deixo você começar a contribuição. Não, mas assim, indo na sua pergunta, Daniel, quando você vai fazer, você vai pegar do CPF para a empresa, vai ter a parte que você vai no cartório, vai levantar tudo isso, integralizou, fez o levantamento do valor, integralizou dentro da empresa. Ou seja, ela não entraria como doação, e sim como
como é que eu posso dizer? Transferência, né? Transferência. É um aporte. É um aporte. Um aporte de capital. É um inicial. aporte de capital, mas assim, eu não pago doação ou compra e venda porque eu também sou o dono do CNPJ, seria isso? Sim, mas só que tem a taxa que você faz. Paga ITBI. Você paga ITBI, Ah, não, ITBI. Tem um imposto, tem que você vai Então, pagar. tem o ITBI. O cartão não vai deixar passar. Tá. E você vai ter os Ele encargos de registro. Ele e vai tudo avaliar mais. cada bem que você está colocando lá e vai colocar o imposto para cada. Entendi. Tudo Pra cada imóvel. demanda a questão de analisar, Uhum. como você falou, esses 10 imóveis, né? O valor dele, a composição lá. Se É só uma compensa- suposição, tá, gente? Eu não tenho compensa os 10, eu ele se queria ter os 10 Tá imóveis. tudo aqui em Atibaia. Depende, né? Se esse Então, imóvel, tá em cada Nova um York. deles vale 1 milhão para cima, né? Ou, né? 1 milhão, digo assim, né? Um valor expressivo, Uhum. tem que analisar. Cada caso tem que ser analisado. Tá. Aí, por exemplo, se é 10 imóveis lá de 200 mil, 2 milhões, já... Valor né? considerável. O valor do considerável. imposto é sobre cada transferência. Cada Exato. transferência. Isso. É Exato. como se fosse você fazendo a pessoa física. Entendi. Você entendeu? É bem interessante essa pergunta e essa colocação, porque é justamente aí que mora, ou que permanece mesmo o cerne de toda a discussão. Será que vale a pena? E é para pequeno, é para grande? Para grande empresa? Porque hoje tem muito se falado. Sim. Eu quero holding, mas não é só porque está na moda. Uhum. Será que para você realmente se aplica holding? A pessoa tem que chegar e analisar isso para ver se cabe para ela ou não. Você entendeu? Primeiro tem Até- um custo operacional Sim, para tem. acontecer. Para Tem. transformar aqui. E aí Não a barato, pergunta não é barato. diluir o custo operacional, primeiro, ao benefício dos impostos, que você vai ter menos carga tributária, A carga tributária, vai ser menor, e o problema da sucessão resolvido desde já. E aí, assim, eu não sou empresarial, né? Eu vou fazer mais uma pergunta, vocês me desculpem. Não, Mas eu estou aqui para perguntar. No caso da dissolução de um membro que, vamos supor, o sócio administrador, ele faleceu, ok? Ele tem 51% do patrimônio, ele é cotista de 51%. Faleceu. O contrato social ele deve prever a forma de distribuição dessa cota de 51% para os demais sócios que ficam na empresa? Como que fica a redistribuição do capital social? Sim, a princípio, vamos entender ela como uma empresa. Ok. E toda empresa tem cláusulas específicas, Como até funciona? falando com. Então tem ela as é cláusulas regulamentada. específicas. Sim, tem que ser regulamentada, E né? quem que faz essa regulamentação? O advogado? Quem que faz as cláusulas? Se for o trabalho em conjunto, o advogado e o contador, Ok. certo? Ou se não, se já tem um advogado. Ele vai adequar a pode- realidade do cliente. Sim, sempre vai adequar lá. Porque tem uma cláusula que fala quando tem a parte do capital, como ele é distribuído. Ok. Como você falou, o majoritário com 51%, os outros 49% entre os outros sócios. Uhum. E geralmente eles colocam sempre uma cláusula dentro do contrato para redistribuição. Porque tem nas empresas normais também. Normalmente, né? Normalmente Salomão, tem. isso. Tem uma Uhum. cláusula já específica para isso. Previsão, Quando morre, pagamento, É, Pra não forma de extinguir pagamento. o a forma de pagamento. CNPJ. Isso, é. Que já facilita para nós também, né? Sim. Sim, Advogados na hora de fazer Sim. o inventário. sempre um ajudando o outro nessa Mais uma pergunta. Mas posso só fazer um Pode, complemento à sua deve. pergunta? É interessante que quando a gente fala de holding, a gente tem algumas cláusulas que são específicas, Tá. são especiais. Então, É uma isso. delas é bem interessante da gente se atentar. E é por isso que o trabalho tem que ser conjunto. É a cláusula de reversão. Principalmente quando a gente tem bens ali, imóveis que integralizaram. Essa cláusula prevista, ela dá a possibilidade de... Porque assim, tudo bem, nesse caso morreu o patriarca. Uhum. Aquele instituidor da holding, aquele que era dono do patrimônio. Fundou a holding. Isso. Mas pode acontecer do filho morrer antes dele. Uhum. E aí, o que acontece? Que é a cláusula de reversão. Se E acontecer, como que é que volta acontece? para o patrimônio daquele que Tá. instituiu. Volta pro Para o instituidor da holding. Legal. Essa cláusula é bem interessante e tem não que fazer conhecia. constar. E a gente já estava conversando sobre isso. Todos esses assuntos a gente já trata, por isso o jurídico, antes da formalização. Porque, digamos assim, o contador vai entrar na hora de formalizar essa parte em termos empresarial. Mas as cláusulas, a discussão das cláusulas, as reuniões, normalmente elas são feitas com o corpo jurídico. Uhum. Importante. Até mesmo para alinhar todas as cláusulas que vão no contrato, né? Para não deixar nada
de fora e outra, para amarrar muito bem amarrado, para não descaracterizar a holding também. Isso é um ponto importante. Nós temos que entrar nesse assunto aí, Sim. a questão do uso da holding para algumas questões, né? Sim. É importante falar sobre isso. Tem uma outra cláusula também que eu gostaria de falar, que é a cláusula de incomunicabilidade. Porque é outra coisa também, que quem procura normalmente o jurídico para fazer holding, ele está preocupado de como ele vai distribuir ali os bens que ele tem, o patrimônio, o lucro. Tá, e aí ele quer colocar o filho na sociedade, mas e se esse filho casar? Pode casar com alguém que ele não queria, um instituidor, patriarca, matriarca. Aí também é outra cláusula especial que é bem bacana, que é a de incomunicabilidade. Ou seja, não se comunica. Legal. Você vê que uma cláusula complementa a outra, né? Uma coisa puxa a outra. Exato. Falando de direito empresarial, quando há o falecimento de um dos sócios, né, independentemente se ele é majoritário ou não, há a redistribuição das cotas, né, já é algo comum no CNPJ. Tem uma cláusula do contrato. Aí a pergunta que eu faço, a redistribuição, há um ganho de capital para os outros sócios? Incide algum tipo de tributação nesse ganho de capital ou não? Ou paga só lá a averbação na junta comercial, por exemplo, para redistribuir? É porque ela vai entrar como se fosse uma alteração contratual. Tá. E geralmente com alteração contratual você paga só no órgão, certo? Porque houve um reajuste ali no contrato, nas cotas de cada um. E aí cada um vai responder conforme as suas cotas depois, mais para frente. Mas o ganho de capital das cotas sociais da empresa, por exemplo, cada cota social vale R$1.000. Na redistribuição eu recebi 100 cotas. É uma grana. Eu tenho que pagar imposto de renda sobre isso? Geralmente, sobre a redistribuição das cotas? Não. A princípio, não. Não. Não, a princípio, não. Até onde eu vi, isso aí não entra. Então, porque é uma coisa boa, então, de repente porque, não é tão... Porque né? acaba entrando como... vamos trazer um pouco para a parte da empresa normal fora da holding, certo? Esquece a holding. Cada cota R$1, R$1.000. E vamos supor, se tem 3 sócios lá, um faleceu, um tem, vamos supor, 2.000 de cota. Um é majoritário, tem R$1.000, os outros 2 distribuídos em 500. Sim. Então, quando o outro falece, ele só vai fazer uma alteração dentro do contrato. Tá. Então, daí você entra lá, faz a alteração no contrato, vai na junta, paga a taxa de alteração, e aí só há um reajuste, porque outra, é lançado também na parte contábil, esse reajuste. Então, basicamente, lá para frente, quando for apurado todas as partes, pode ser que pague lá na frente só o IRPJ. Tá. Certo? Mas isso é lá na frente quando for apurado. Aí é na declaração da pessoa jurídica. Isso, na declaração da pessoa jurídica. Daí na declaração da pessoa jurídica é por ganho de capital. Sim. Né? Seria por ganho de capital. Tá. E não pessoa jurídica. Porque só houve redistribuição. Sim. É um assunto muito legal. É um assunto muito legal. É um assunto complexo. Sim. Bem complexo. Não adianta a gente pensar que existe também quadradinhos que se encaixam perfeitamente. Não, porque como o próprio, acho que foi o Thiago que falou, cada caso é um caso. E acaba sendo individualizado. Não tem o que fazer. Sim. Fala pra gente aí na prática. Na prática, os clientes normalmente quando eles vão procurar sobre esse assunto, muitas soluções eles já estão dando na prática, não é? Com certeza. Que a gente já falou sobre isso, os clientes que procuram. Olha, doutor, eu vi holding, eu assisti podcast. Eu tenho imóveis. Eu assisti um podcast. Meu contador resolve, porque eu queria dizer isso aqui também, viu? Eu vou dar aqui a mão à palmatória, porque empresário, tudo ele acha que o contador sabe. Nossa, não é? A gente acaba fazendo o papel de contador, advogado, psicólogo. Antes de eu ser advogado, era empresário. E o meu contador era tudo pra gente. Conselheiro. Mas é verdade. Mas é verdade. Olha, chegou aqui qualquer documento. Não, manda pro contador. Não, chegou a vigilância sanitária, é o contador. Chegou uma intimação, vai lá falar com o contador. Me pediram uma nota, contador. Chegou um documento da Receita Federal, contador. Então, é tudo atrelado ao contador, quase tudo. Não isso, tudo. Então, e aí, como é que é eles? Tem casos que os clientes procuram a gente porque assim, eu ouvi dizer que tem isso. A holding vai... Isso. Mas aí a gente tem o grande papel de falar assim, viu? O certo é procurar ver se você se enquadra para isso. Nem sempre o que você tem vai se enquadrar. E às vezes é mais fácil começar a procurar até fazer alguma coisa em vida já. Deixar como usufrutuário, doar em vida, testamento. Então, muitas vezes tem que ver qual a quantidade de bens que você tem, qual o valor do seu patrimônio. É importante, eu acredito que deixar claro que você tenta prever situações, mas nem todas são previsíveis, né?
Então, a gente tenta, com isso, eu acredito, minimizar os riscos, minimizar o prejuízo, evitar Risco vai prejuízo, risco, porque Não, vai ter. risco é Risco tem o tempo risco é do todo. negócio, né? O risco do Risco negócio. A gente sempre ouve isso, é do negócio. Você não é empresário, Então, é risco do então, negócio. Risco do negócio jurídico. Mas como eu falei, cada caso é um caso. Tem que analisar, ver a situação patrimonial da pessoa, se esses bens estão desembaraçados, como que está tudo esse seu contexto, para você fazer um enquadramento de hold, né? Não é simplesmente você... não, eu estou com uns patrimônios lá, mas você vai pegar E vai pôr tudo na hold pra mim. documentação embaraçada. Então, tem vários detalhes. Então, cada caso, né, é um caso. Então, procurar os especialistas aí no mercado, os contadores, os advogados que trabalham em parceria, que já estão atuantes nessa área aí, para que eles te dê uma orientação, né, uma consulta ali primeiro, analisando tudo, né, com documentos, conforme for laudos, até como eu falei, que é documentação oficial, a gente usa muito na área contábil, né, mediante, tem dúvida, vamos pedir um laudo, né. É um trabalho multidisciplinar, perício, né? Então, são elementos palpáveis para você enquadrar ali, ver se realmente cabe uma hold ou cabe outro sistema, um tipo jurídico de empresa, se é pessoa física mesmo, né? A gente tem que analisar, o contador, a gente chega ali, a gente já fica com 10 mãos, né? Olhando para toda a vida da pessoa, a gente faz uma entrevista, a vida inteira da pessoa, como que é, a conduta, e às vezes no traquejo, eu estou desde 94, Salomão 97 na área, vai conversando com a pessoa, então ela pensou que era uma coisa, já era outra, né? Mas voltando para o assunto da hold, né? Procurar esses profissionais mesmo para te orientar ali, né? Nesse sentido aí da formalização, da análise, enquadrado, e tem muita coisa boa dentro da hold, sim. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando, eu também vou aqui. Quem mais procura o contador, né, no caso de vocês principalmente, é ligado a quem tem imóveis mesmo, quem tem a prática negocial na área de imóveis? Porque como a gente falou, holding não necessariamente só com relação a direito imobiliário, a gente sabe que também serve para administração, mas na prática. Muitas vezes é pessoa física. Muitas Nem das empresa vezes, nem empresa é. Porque geralmente essas grandes empresas elas já estão bem estruturadas e às vezes elas já têm orientação para isso, muitas vezes já acabam fazendo isso antes mesmo. Mas assim, sempre a pessoa física procura. Eles vêm, perguntam se vale a pena, se não vale. Eu tenho casos de até uma pessoa que eu faço declaração de imposto de renda, tem uma época que quando faleceu o pai dele, ele chegou a perguntar para mim, e essa tal da holding? Será que vale a pena? Não sei o que tem. Ele já estava conversando com o advogado, mas eu falei assim, então, tem que dar uma olhada bem a fundo disso, porque era um assunto bem recente na época também, porque hoje em dia está bem mais em alta. Você vê muitas pessoas falando a respeito disso. Mas a grande parte, pelo menos que me procura e que pergunta, são pessoas físicas mesmo, pessoas normais. Entendi. Eu queria voltar um pouquinho na questão da blindagem patrimonial, né? Já falamos aqui, eu acho que ficou de forma bem clara, que a holding ela não protege 100%, ela não blinda como 100% dizem, né? Como dizem, né? Porque vendem na internet, blinde o teu patrimônio, cria uma holding familiar, blindagem patrimonial. E não é bem assim, né? Eu até estava falando com a minha esposa no domingo que eu estava estudando sobre a matéria, eu falando para ela, olha, essa pessoa quer blindar uma holding, né? Vamos pensar que é um CNPJ que, ao meu ver como jurista, fazer a integralização do patrimônio dentro do CNPJ e deixar esse CNPJ guardado sem fazer financiamento, sem fazer negócios jurídicos, ela só lá. Né? É como se você tivesse de castigo, coloca o CNPJ de castigo, ela não pode comprar, vender, negociar, pegar empréstimo, não pode fazer nada. Aí sim, porque ela não tem risco. E aí você não precisa de uma holding para isso. Basta você não pegar um empréstimo e não pagar, não dar nada em garantia e não fazer negócios. Aí é completamente blindado. Negativo. Não, negativo. Você vai receber
o fisco ali na sua Na porta. porta da casa. Até porque aí é uma empresa de mentirinha. Exato. Então, Para que criar uma empresa e não ter uma atividade? Aí acaba até entrando Aliás, na prática agora, a orientação é a movimentação É manter ela ativa. ativa, né? Então tem que ter atividade. Tem que ter atividade. A pessoa que pensar em colocar, por exemplo, Só o abrir por patrimônio abrir? lá, Não. mas assim, eu acho que 100%, acho que não vale a pena, né? Vamos supor, eu sou um senhorzinho, eu tenho uma mansão de 4 milhões. Vamos pensar assim, sou um senhorzinho, tá? E aí eu quero colocar isso numa holding. Pensando na velhice de fazer a distribuição. Eu não tenho movimentação financeira do CNPJ. Não tenho. Talvez esse não seria um bom caso para isso. Mas vamos supor, eu sou um empresário que eu tenho 20 casas de aluguel e eu recebo aluguel. Ou seja, há fruto civil, há renda, há atividade. No caso que o próprio patrimônio da empresa, ela gera fruto civil, que é renda, aí seria talvez algo a ser pensado. Sim. Porque não necessariamente eu estou vendendo alguma coisa. Eu estou alugando. Mas está tendo lucro daquilo que você pôs para aluguel. Exato, Sim, exato. está tendo Por isso, retorno. e você vai fazer, o empresário, ele vai fazer uma conta para ver o que vale a pena mesmo. Sim. Porque muitas vezes ele tem aí o recebimento, essa administração de imóveis, e ele paga X de imposto. E na empresa ele pode pagar Y. Então é conta matemática. É uma conta por de isso mais, que tem que funcionar. Uhum. E tem que funcionar. Então, É por isso que os contadores estão aí. por que porque tem muita gente que confunde achando que vai criar uma holding para fraudar. Não é esse o caso. Tipo assim, Ou olha... pelo menos não deve ser este o caso. É aquela velha história, né? Eu devo no mercado, eu não vou pagar ninguém, vou criar uma holding, vou colocar todo o patrimônio da minha empresa lá, que é fraude a credor. Sim. Né? Eu acredito que para fazer isso você precisa de todas as certidões negativas. Sim, de todas. Para você tirar o patrimônio do teu nome, você Sim. precisa provar que você não tem dívida nenhuma, né? Sim, claro. Sim, Tem toda essa parte. É que nem eu já cheguei a comentar aqui antes, até mesmo porque tem que tomar cuidado com isso, porque muita gente procura mesmo a holding para essa finalidade. Para fraudar. Então, por isso que tem que estar muito bem analisado as atividades que vai colocar lá dentro, como você vai movimentar ela, como você vai portar ela para o fisco, você entendeu? O regime de tributação. O regime de tributação entra também. Regime de tributação. Sim. Isso é muito importante. Isso é essencial. Que daí vai realmente ele mostrar na prática, né? Essa economia tributária que você vai ter, a rentabilidade, né? Para a ideia é sustentar, né? Gerar riqueza ali para quem está nesse modelo. Atividade. Né? E para a família, né? No sentido também de proteger né? O patrimônio e gerar renda, né? Para a família, ser um negócio sustentável no sentido da holding familiar, né? Mas no segmento de negócio, tudo, na verdade, é rentabilidade, né? É você gerar o lucro ali dentro. Então, tudo é questão, como eu falei, analisar cada caso, ver ali o melhor regime de tributação dentro da holding ali, né? E daí gerar rentabilidade para quem está ali dentro, né? Investindo para que não dissolva, né, o patrimônio, no mínimo não dissolva o patrimônio, e você se rentabilize e gere riqueza ali para ser sustentável para a família, né? Então, os pontos interessantes seriam isso aí. Até mesmo também para deixar legalizado aquilo que está entrando, né? Deixar aquele lastro legal. Porque não adianta nada ter uma holding lá e não movimentar ela e não deixar nada lastreado. Até mesmo porque o pessoal quer sair dessa parte da pessoa física, abrir uma holding familiar, para poder legalizar e deixar aquela rentabilidade que ele está tendo, aquele rendimento que está entrando para ele, legal perante os órgãos, tanto no Estado quanto na Federação. E até mesmo para uma futura blindagem, mas assim, sempre analisando e colocando na balança para ver o que se compensa ou se não compensa, entendeu? Gente, papo de gente grande, hein? Quando a gente fala com a contabilidade, a gente, né, tem que Olha, dar a mão à palmatória. Tem um item aqui do nosso roteiro que eu acho muito legal. Não sei se nós já pegamos de ponta a ponta esse item, que é o passos para criar, né? Quais são as etapas práticas, análise jurídica, definição do tipo societário, contrato social e registro,
simulação tributária, escolha do regime fiscal, cadastro nos órgãos competentes, implementação da rotina contábil e fiscal. Tudo isso eu acho que a gente acabou falando durante, mas eu queria que se vocês pudessem... Porque nós estávamos conversando sobre isso, né? Sim. Antes até de você proceder ao registro, realmente colocar ali na ponta do lápis o custo disso, o gasto, o que vai ser bom, falando de forma com a visão tributária, você tem reuniões que vão anteceder isso. Né? Então, assim, quando você vai colocar, por isso que normalmente é utilizado no campo das famílias, e aí você tem que tratar. Primeiro, então assim, o empresário procura o jurídico, vamos dizer, ou procura o contador dá aquele impulsionamento, a indicação para poder ter um jurídico, uma assessoria do jurídico. Aí é a hora que vão começar as reuniões. Primeiro com a pessoa que quer instituir aquela modalidade. Por que você quer instituir, né? Primeiro, por quê? Por quê? E aí depois o outro passo é trazer os demais interessados. Então assim, eu costumo dizer que precisa também gostar de direito de família. Sim. É aquela velha Daniel escola, né? sabe. Por quê e para quê? Porque essas reuniões, muitas vezes, elas envolvem assuntos que nem sempre são empresariais. É muito e aí vai mais a nossa expertise. Muita birra, né? Muito mais vai particular a nossa expertise na área do direito da família. Como a gente falou, né? Depois de analisado e ver realmente, vamos caminhar para a formalização da holding, né? É imprescindível mesmo a ótica do contador e do jurídico, né? Porque ele vai colocar um ponto de vista dele, nós como contadores vamos colocar nosso ponto de vista olhando a questão tributária. E conforme que você formalizar e não for bem esclarecido, for bem formatado ali no início, você está fadado a já chamar o fisco para esse formato aí, que já está no alvo da Receita, né, do fisco, né? E esse sistema que a gente vive hoje está, né? A carga tributária é alta e eles vivem querendo mais arrecadação, né? Então, você fazendo esse trabalho já bem formatado desde o início, você vai inibir. E se o fisco chegar ali, você vai minimizar, vai estar bem já, você já praticamente já eliminou bastante parte aí de alguns problemas, né? Se você não fizer sincronizado, eu acho que o profissional, o contador e o jurídico, né? Porque assim, o contador, ele vai olhar na ótica do fisco lá, né? O que pode dar em questão valores declarados, a formalidade, os registros, né, o levantamento. Mas o advogado, na fala do contador, o advogado ele vai junto, né? Fala assim, ó, vamos deixar essa expressão na minuta do contrato, vamos deixar esclarecido esse ponto. Aí o contador falou, interessante, vamos deixar aqui. Se amanhã, né, o fisco vier, é uma questão que já foi pensada, né? Tanto o contador como o jurídico, isso aí vai minimizar muito. Tem lastro. Fiscal, quando bate na empresa, né, a gente já está acostumado, né? Eles não... É assim, você vai sempre diminuindo o problema, né? Ele chega ali com um negócio montado para você, né? Um trabalho fiscal, e daí depois, dentro do contexto que você já conversou, já esclareceu isso com o seu cliente, você vai reduzindo, né? Nunca vai zerar com fiscalização, né? Fiscal vai reduzir. Você nunca zera, mas zerar você... nunca. Como o negócio é bem feito, bem amarrado desde o início, já é previsto. Quando ele vier alguma coisa assim, há uma previsão, falou, isso aqui tem um risco tal. Isso já discutiu, quem está ali, né, o investidor, o empresário, né, quem está aí dentro da holding, ele já sabe desse risco. Então, tudo fica mais fácil. Está orientado, né? Já fica mais fácil, porque já teve a ótica do contador, do empresário e do jurídico ali, né, que é imprescindível. E não só para a holding, mas para todos os segmentos é assim, né? Ter aquela boa conversa, né? Começou, explicar deixar antes, claras, né? Sim, deixar tudo bem detalhado. Não ficar aquele negócio de muito medo, né? Tudo, não vai dar certo, isso aqui, né? Porque o contador, a gente fala com o cliente, fala, você tem tudo, você tem que na empresa, ou seja, o segmento que seja, você tem que tudo declarar. Comprou, vendeu, tudo declarado, formalizado. Mas no sistema hoje nosso, tributário, é meio complexo isso de falar, né? Não estou falando que eu vou induzir o cliente a fazer caminhar para uma sonegação fiscal. Jamais. Não, jamais. Mas você tem orientações, tem, né, práticas que você deixa ali que vão amenizar muita situação. Minimizar, né? Minimizar, né? A vida
do empresário, né? Porque ser empresário no Brasil hoje, né? Não sei com a reforma tributária, que também a gente tem acompanhado aí, né? O Salomão também tem passado aí assim, né? Temendo que vai ser. O ano que vem já começa o piloto aí, que vai começar 2026 aí. Diz que depende do comitê gestor, nem tem esse comitê gestor ainda instalado, né? Então tem várias dúvidas, assim como é toda uma transição, né? E a gente já está acostumado, já viveu várias transições aí nessa área. Então, a questão tudo é bem conversado, pensado no que já aconteceu na prática. Então, tendo essa conversa, tentando traduzir isso ao mais perto possível, 100% você nunca vai alcançar, mas você alivia e chega dentro do considerável. Isso é importante no mundo empresário, né? Nesse país, porque você não tem uma lei assim específica ou clara, porque daí tem uma interpretação assim, interpretação daquele jeito. Então, você acaba levando para o lado da prática, muita coisa na prática e bem conversado. Porque se tiver uma situação, né, você já automaticamente já é meio previsível aquilo ali. Então, você já... Eu acho que esse é o diferencial, viu, Isso. Daniel? Uhum. Prática. Acho prática, que o Thiago falou tudo. uma coisa muito importante, prática. Isso, Porque a gente até sabe, às vezes, o caminho da lei, o norte que ela nos dá, mas quando a gente tem prática, você falou algo fundamental, quando a gente tem prática, a gente pensa realmente minimizando os erros, porque já vivenciamos os erros. Então, a gente, assim, no contexto do mundo contábil, né, sempre conversa muito com o Salomão, né, o que acaba acontecendo, né, a essência da coisa, né, a essência, né, aí o mundo tributário, em questão das vivências, assim, elas não mudam, assim, radicalmente, né, porque se ela mudar muito radical também, quem está do outro lado ali na ponta, vamos dizer, o empresário pagando, se o negócio for muito radical, ele vai abandonar, ele vai partir para outro sistema, vai procurar outra coisa, né? Então o Estado, ele acaba sendo sufocante sim, né? Mas ele acaba deixando uma abertura para você sobreviver, né? Então cabe você ali dentro do que tem, né? A questão da legislação aí corrente, e dentro da sua prática, né? Sua vivência, você buscar, assim, tomar uma decisão assim, né? Não vai ser precisa, né? Mas vai chegar perto do... Prevenida. Do desejado, né? Pegando um gancho só no que a doutora Suzy falou há um tempo atrás aí também, das práticas e da expertise, essa reunião que é bem legal você manter com o corpo jurídico antes, para deixar tudo embasado, pautado, ou até minutado, que nem a gente já havia conversado, para poder dar andamento, segmento. Porque é muito mais fácil você ter uma base de tudo aquilo que vai ser tratado no contrato, ou até mesmo, se for um outro tipo, no estatuto, porque daí fica tudo legal. Dali já parte para outra parte. Deixou tudo certo, as partes estão de ambos acordo, todos os sócios estão envolvidos, já estão sabendo como que vai funcionar, fica muito mais fácil para o contador, para chegar na mão do contador. Porque dali para frente, chega a parte que ele vai entrar. Burocrática. A parte burocrática. Que é a parte mais chata. A parte mais chata. Sim, os registros. Porque vem o contrato, vem analisado, depois entra com toda a parte de processo de registro na junta comercial, depois que passa para o órgão, vai para a Receita, passando a Receita, aí depois que saindo, leva para o cartório, enfim. E aí depois então, escolhe o regime, né? Inclui no regime. Até mesmo, porque quando você está formando ali, já tem que vir alguma coisa certa. Porque outra, você vai analisar hoje em dia uma holding, ela... Para regime tributário dela, ela não começa no mais simples. Ela vai começar do lucro presumido para cima. Independente de qual seja o valor, ou como ela esteja, ou menor valor. Até mesmo por causa que a própria holding, ou a própria atividade dela já leva para isso. Então já muda um pouco. Daí entra em alguma outra parte da parte de tributação que vai entrar para diminuir. E mesmo você balanceando entre pessoa física e a holding, que seria uma empresa, ela acaba sendo mais compensatória na parte tributária. Por isso que tem que levar, analisar, ver, já vir com o corpo, se possível, o corpo jurídico junto, para as duas partes, tanto o contador, da parte prática dele, de estar levando ali para fazer o registro, como o contador já vir junto, montamos isso, tá desse jeito, e até mesmo para ficar mais fácil para passar para o cliente.
Por isso que é importante várias reuniões, né? Deixa eu te falar, agora ser empresário não é para covardes aqui no Brasil. Não, O Brasil é... Por isso tem que ser bem assessorado. Aqui na nossa É. região de Atibaia, muitos empresários foram para o Paraguai. É mas verdade, falaram né? que lá tá como se fosse o paraíso fiscal da América Latina hoje em dia. Sim. A parte da tributação, tem muitos benefícios lá. Por isso que o pessoal tá indo muito pra lá. Lá Empresas a taxa, grandes, eu acho que né? Empresas é grandes. 11%. Empresas Sim. grandes, né, E Daniel? A outra, gente aqui de fixa. Atibaia. Você não Isso. paga mais do que isso. Só isso. Então, entre abrir uma aqui e levar pra lá, o pessoal tá levando muita filial pra lá. Tem muita gente que tá lá e compensa fabricar lá, ter empresa e lá mandar e pra mandar pra cá. É, porque sai muito Vale a mais em pena. conta. Sim. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele tá morando muitos anos fora. E esse tempo atrás a gente tava conversando, que ele pediu umas orientações referente à declaração de saída dele do país. E ele falou que ele tava indo tentar tirar a cidadania dele no Paraguai. Até mesmo porque ele já mexe com algumas coisas, ele tem uma profissão lá fora. Então ele tava tentando fazer isso porque ele falou desses benefícios que tá tendo lá. Sim. Olhando aí para que não é o assunto agora da reforma, né? A reforma tributária é um desafio para ela se igualar à competitividade mundial, né? O do Brasil entrar nesse formato. Nem é o assunto aqui, acho que Não, mas é bacana, mas é vale a bacana. pena. ver com... Porque vai interferir na holding. Daniel, É uma assunto próxima pra que a gente tá outro explanando episódio. também, que é uma coisa nova. Esse aí. negócio da implementação do IVA e tal, Isso. é um assunto pra gente Exato. voltar É, para falar sobre isso. Sim, é interessante. porque a ideia dela, né, eu já participei em alguns congressos aí falando, né, vem para colocar o Brasil na competitividade mundial. Será que vai chegar lá? Mas então, né? Aí se a você gente vai falar entrar numa de questão front, política econômica. se você falar já Sim. de pronto, né, ela já sai com uma questão de carga tributária que já acaba sendo um pouco mais onerosa do que está o modelo hoje. Acaba ficando bem atrás. Sim. Se for falar Em bem a questão verdade. do país. Outra coisa, para a reforma tributária, ela fala no sentido de crescimento, também desenvolvimento. Aí a gente tem o fator seguinte, essa geração que está vindo hoje aí, ela está preparada para gerar crescimento? Difícil. Então, foi falado, tem que gerar um Pessoal novo- que dança, viu? vou até dançar aqui. Né? Não é neném que fala, né? Nem Nenhum. trabalha, nem estuda. Não, desculpa. Viu? Nem estuda e nem Então, trabalha. Daniel, então, teria que haver uma educação voltada para... Então, são vários desafios. A reforma tributária vão ser vários desafios. Ela começa, esse projeto piloto, em 2026, né? Onde vai impactar em questão dos empresários, estão preocupados, né? Estou no meio da cadeia, estou no final, vou continuar no ciclo, vou para o lucro, né? Vai colocar qual o regime, modelo, então tá tudo aí, né? Esses pontos de interrogação, né? Também nebuloso. né? Mas Sim. eu acredito, né, que e outra coisa também, tem o sistema abrasileirado, né? Isso aí ainda vai para muita questão do governo, né? Parte do Senado, da Câmara, né? Do Congresso, né? Muita coisa vão mexer, né? Porque é muito jogo de interesse, né? Então, eu peço a Deus que isso aí se alinhe e dê certo, né? Mas são muitos desafios que vai vir com a reforma tributária e a Hold está dentro desse também, né? Ela já precisa Tá no barco. Né? olhar aí Talvez para 2027, que é onde vai começar na prática, né? Não todos, mas, né? É que tem um cronograma aí Tem um até chegar cronograma, lá. isso. Então tem vários que a gente quer voltar aí para conversar mais, Mais vezes. mais na Precisa. prática, né? Uns pontos interessantes. Esse ano aqui, mais 2026, a gente já está esperando aí, né? Como diz o comitê gestor que vai ser criado, como vai ser essas práticas, como que vão receber, formatação, tudo está no forno. Então tem coisas aí, bastante coisa para a gente conversar dessas mudanças que vão ter, e a Hold está dentro dessa daí. Né? Você vê como uma coisa puxa a outra? O que mais me preocupa nessa transição da reforma tributária é o prestador de serviço. Nossa. Sim. Isso É o que mais vai ser impactado. Isso que mais me preocupa. Sim. Aí nós vamos entrar nessa seara que é bem bacana pra gente fazer um outro podcast. Hein? Porque é uma área que vai ser bem afetada e se você não tiver bem aliado, Se você alinhado... vê, a gente tem um empresariado forte até no Brasil, Sim. não tão forte quanto nós queríamos, né? Mas Poderia ser temos. muito mais, mas temos. Mas temos. Temos Mas nós potencial, temos né? Eu muito, penso nisso. mas assim, a gente vê muito prestador de serviço.
A prestação de serviço, não sei em porcentagem, mas aonde eu vou, tem muito prestador de serviço. Sim, Uma grande parte, né? Né? De 100, acho que pelo menos uns Eu acho 90% Eu acho seria. que depois da Covid ficou muito destacado o prestador de serviço. Sim, Né, depois da Covid. sim. Eu lembro que quando estava na época da Covid, fórum fechado, tudo, o que eu fiz? Montei uma MEI e montei uma hamburgueria. Sim. E aí eu inscrevi a minha hamburgueria no iFood e tal. Esse é um empresário É multifacetado, né? Eu falo, ele é. Exato. Tem preguiça E a de trabalhar, gente não tem, mas isso e aí- assim, aí puxando para nossa classe, mesmo para o nosso lado, para os nossos nobres, muitos de nós não têm essa mentalidade empresarial, É né? verdade. E não se preocupa às vezes com isso aí. Exato. E Até a gente mesmo até dá um certo porque a gente trabalhinho tem para os na contadores, escola, né? normalmente. O Às vezes- Brasil não tem ainda, estão implementando, vindo mais muito Às desacelerado, vezes muito não- devagar, né? Criar esse hábito empresarial, né? Uhum. E nós no escritório, né, a gente depara com essas situações, né? Porque chega ali o empresário confundindo tudo, o que é físico, jurídico, né? Aquela salada... Confusão mista lá, né? patrimonial. Vem Confusão. um Confusão. Aí emaranhado. depois você entra lá com É. a desconsideração da personalidade jurídica da Isso. empresa, porque há confusão patrimonial. Ou seja, traz um Tá trabalho fácil. pra gente e pra vocês também logo lá na Exato. frente. Eu ia É. falar que, citando aqui, eu mesma tive um processo em que houve uma habilitação de uma falência grande até em São Paulo, e tinha uma holding, e ela foi considerada fraudulenta. Sério. Então, assim, é até interessante, porque como existem os bons empresários que querem planejamento, Sim. existem também aqueles que querem fraudar. E quando eu estou falando de fraudar, eu estou falando de gente grande. Coisa grande. Né? Nesse caso, a dissolução da holding Ela foi considerada no processo como fraudulenta e foi Sério? desconsiderada. foi desconsiderada e o patrimônio Foi serviu E para pagar aí os processos, exato, credores. porque eles já anteviam que aconteceria Ou seja, a recuperação. blindagem nesse Já não foi caso. tão Exato, blindagem. exato. Então, como a gente falou, tudo é uma questão de planejamento, de estrutura, de querer se organizar e estar assessorado por quem tem competência para isso. Né? Uhum. E a questão, né, da hold e tudo mais que vai lá, a essência dela tem que ter uma boa fé na coisa. Eu acho que tem que ter. Tudo tem que ter uma boa fé, não só na hold, né? Eu falo boa fé no sentido, ele pensando, não quero deixar me perder um patrimônio. Se amanhã eu não estiver aqui mais, né? Ela né, um formato para ela se manter uma coisa sustentável, né? Mas é uma coisa com uma boa fé. Realmente ter uma essência ali. Sim. Porque tudo que... Não estou falando só para hold, né? Mas tudo que você vai começar ali... Quando chega... Eu me sinto muito desanimado quando a pessoa chega... Eu só quero montar isso aqui para pegar um crédito lá, né? Ou para uma instituição fazer um financeira plano de saúde empresarial. e dar dá um golpe lá, né? Vou fazer a má fé dela. Não Quando com chega pra essas mim e fala, palavras, amigo, mas mais ou menos já- isso mesmo. Eu já Pega chego e nessa falo, linha. viu? Não vai dar certo, Aham. fica tranquilo, procurar outro profissional. Sim. Porque nem para mim isso não é sustentável. Eu não compactuo com isso aí. O Salomão trabalha junto, conversa muito Uhum. nessa questão pautada no sentido da boa fé. Da boa fé. Da ética. Da boa Da fé, ética, né? Da ética. porque isso aí vai prosperar. Né? Uhum. Se você monta um modelo de negócio, procura ali, isso aí é salutar, você procurar o que é melhor ali para o seu segmento, seu ramo, o que você está inserido, né? Ou agregar alguma coisa, ou diminuir, pensar. Então, isso aí é válido. Mas no momento que você chega ali, com proceder, mas para frente eu vou dar vou ter uma fé numa coisa lá. Isso aí não é próximo. Não vai dar Começa certo. errado e Não vai termina dar errado. A tendência, entendeu? E sobra para todo mundo, né? Sobra. Para quem ajudou a montar e quem montou. Sim, Todos sim. estão- E a estão culpa envolvidos. sempre é do E não contador. dá certo. É. Ó, eu tô desde 94 Verdade. na área. A nossa área é sempre a culpa do estagiário. Então, Temos aqui com o pai, Agora, né? agora tem a mas a gente inteligência sabe, na artificial para conversa no desculpar. traquejo, já do início do... Já sabe que o cara Você já tá sabe- agindo de má fé. Você já pega no É o começo. traquejo, né? Na na verdade, da conversa. prática. Sim, Eu acho que é. isso é fundamental. A prática é E eu fundamental. procuro ter essa conversa inicial para saber, porque isso aí também vai da questão da estrutura do escritório. Porque essa Uhum. pessoa que é problemática,
ela vai tomar um tempo seu de 2, 3 clientes que tá ali na boa fé e quer rentabilizar, e essa energia boa, né? Você vai deixar contaminar por essa pessoa que quer fazer um mau negócio. Que quem gera Fica renda, te sugando. quem gera renda, riqueza, Ele não se é o preocupa. empresário, é o prestador de serviço, Eu não tô somos falando nós. que, mas tem o risco do negócio, né? Tem o risco do negócio. Isso aí Sim. é válido. Sim. Mas o ponto que a pessoa já começa pensando na coisa, Ele começa errado, Errado, pensando em fazer quer coisa já, errada. né? É que nem eu falei, Aí eu começa falo pra errado, você, termina errado. isso aí já começa uma energia negativa, não prospera. Mas aquele que tá, não, eu tenho, sim, eu gostaria. Tem um risco e tal, mas eu quero correr esse risco, porque lá na frente tal, eu vou me estruturar aqui. Então, isso aí passa uma coisa boa pra gente. Confiança. Então, vamos junto, né, Certo. parceiro? Você é meu parceiro, vamos junto. Vamos crescer juntos. Vamos crescer junto, vamos rentabilizar junto, né? Uhum. Isso é bom, né, em todo negócio. Então, Sim. a holding não é, na verdade, ela não vem para muita gente às vezes pensa, vou desviar o tributário e tal. Não. Ela vem para você se organizar, né, seu patrimônio, para você proteger e para você rentabilizar ele, entendeu? Essa é a ideia essencial da holding. Uhum. Vai ter algumas coisas que vão fugir disso, um detalhe ou outro? Vai ter, mas você Agindo assim tem tudo para dar certo. tem tudo para dar certo. Se você tiver um pensamento, o negócio começar de forma positiva, Como né? todo bom negócio. É. Né? Sempre procurando um bom profissional, Sim, uma pessoa profissional. que conhece da área, Isso. pessoas de boa fé, boa índole, né? Sim. Porque se juntar com pessoas boas, a tendência é que tudo dê certo, né? Sim. Sim. E fique bom pra todo mundo. Sim. Tá vendo, meus convidados? Olha, Doutor, estamos a gente batendo tá- quase uma nós hora ali, estamos- mas essa conversa tá muito boa. Então, a gente tá Ah. um pouco nervoso, que é a primeira vez que a gente Não, bem, tem entrado no Tranquilo. podcast, mas assim, teria uma infinidade de coisas pra gente aqui explanar, até, Daniel, eu desde já, assim, né, eu gostaria de voltar mais uma vez, eu acredito que eu vou estar mais tranquilo, a gente vai ficar um pouco nervoso. Se Aí tem for bastante uma aprofundar larga em mais coisa. A gente tem, eu não tô Viu, tão... o doutor tem, Daniel, você com fala medo isso. do auditor fiscal, entendeu? Se eu tivesse com o auditor fiscal na minha frente, eu estaria tão, assim, nervoso. mais tranquilo. Mas Eu eu tô mais estaria tranquilo, porque já é a Cuidado prática com os auditores. da conduta que a gente tem, entendeu? Aham. Mas no podcast, falou, tem lá, o pessoal tá vendo você falar, né, a responsabilidade na fala que você Aham. tem e tudo mais, isso, pela questão da transparência da coisa, Uhum. a gente fica preocupado, né? Então fica um pouco nervoso, né? No que vai falar, de que forma. Mas assim, no dia a dia, na nossa prática, no campo lá de batalha, que a gente tá no escritório de contabilidade, a gente, eu vou falar uma coisa pra você, a gente briga bem, viu? É desenrolar. A gente desenrola mesmo, entendeu? Uhum. Porque chega cada assunto que não tá previsto na lei, não tem na lastro, prática não não tem tem nada. fundamento. É que então nem- você acaba olhando pro caminho, na prática que você já teve no seu caminho de passagem, Uhum. o melhor acertado é esse. E vamos em frente, né? E normalmente E dá certo. a gente Sim. troca, tem muito essa troca dentro do Uhum. escritório, né? Muitas vezes e bastante coisa com a Eu emaranhada. costumo falar isso A gente porque é conversa preventivo. muito, vai é um conversando, trabalho cotidiano e preventivo. tira o melhor depois e no final, com certeza dá certo, né? Que legal. Porque não tem nada, assim, protocolo, né? Já, Não é nada rígido, nada né? engessado. nada Engessado, certo, né? nada Sim. definido certo. Daí a gente dentro da experiência que a gente tem, a gente usa o melhor, Uhum. sempre para buscar ali atender melhor o cliente. Eu tenho assim, com o Salomão a gente conversa, da responsabilidade que a gente tem, né? De trazer com o cliente, às vezes, nem muita quantidade, né? Como eu estou falando, são parceiros, nossa carteira não é aquela carteira, né, que está preocupado com ficar rico ou milionário, Uhum. mas É atender a bem o cliente. qualidade. E Manter a esse qualidade. esse é o nosso atrativo lá. É o boca a boca, trabalho bem feito, e o cliente fala um para o outro, você entendeu? Uhum. E até mesmo eu saí do escritório, que era um outro escritório grande também, alguns clientes que viu que eu saí de lá, falaram, Thiago, nem fiquei sabendo que você estava lá, eu queria levar a minha empresa para você tomar conta, porque era você que cuidava lá. Uhum. Eu falei assim, viu, eu tive todo esse cuidado de não falar mesmo, né? Porque enquanto eu estava ali, eu era fiel dentro daquela empresa. Sim. Vestia a camisa, né? A gente vestia A a gente camisa, vestia a camisa. trabalhamos junto, né? Aliás, Nessa trabalham empresa. juntos. Trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos, né? E a minha preocupação era essa. O que tiver que vir vai acontecer pelo trabalho bem feito, E não as coisas trazer natural. Não de ir lá de forma- assediar o cliente. Sim. Então eu sempre tive essa responsabilidade. Legal. Graças a Deus, assim, ó, Deus sempre sustentou. A gente tem uma carteira boa de clientes aí, clientes que realmente
a gente acaba confia, fidelizando pelo um trabalho bem feito. Pela qualidade. qualidade do Isso. trabalho, direcionado. Eu acredito que é isso também que o empresário procura, né? Sim. É olho no olho, É. né? Ele quer falar com o contador, porque eu ia Isso. aqui falar justamente isso. Contador e advogado é quase que um Mosca ministério. branca. Não, é quase um É uma ministério. mosca branca. Porque também. as pessoas, o cliente, ele tem que ter uma confiança Sim, absurda em você. sim. Tem coisas, eu tenho certeza absoluta, que tem coisas que o contador sabe, mas que o cônjuge não sabe. Com certeza. Que E advogado já é a aparece mesma caso. coisa. É, A É mesma quase que um coisa. trabalho confessional. basicamente, Por isso que eu falo, né? você O só vai contador e advogado é um complemento o outro. Eu não né? sei vocês, mas o advogado tem o dever de segredo, né? Exato. Sigilo, né? Tem umas Mas rinchinhas com o contador, tem, né? Com o advogado, né? Mas eu amo a minha esposa advogada aí, né? Tem umas rinchinhas, mas eu até- superado, Faz né? parte. Eu né? até brinco, né? Você acha que quando eu fui escolher o marido, eu ia escolher um outro advogado? Não, eu A fui minha logo. manicure. Eu fui briga ia logo ser para um boa. contador para poder me auxiliar. E ele, inclusive, desde aquela época, já falava: vocês têm que organizar, vocês advogados Fazer um precisam livrinho organizar, caixa, o né? livrinho caixa, Isso, o carnê-leão isso. e tal. Então é isso. É Tá certo, bem cuidada, né? Sim. O marido cuida bem. Até É. pegando um gancho que foi falado aí, que o Thiago falou aqui, da parte do emaranhado que vem pra gente, é essa educação que falta. Até mesmo pra quem vai abrir uma holding. Uhum. De vir com essa Cultura. consciência, cultura, de trazer tudo certinho, de deixar tudo certinho. Querendo ou não, vem, às vezes, vamos jogar pro lado da empresa. Vem a empresa hoje aí, antigamente o pessoal não separa o que é conta física e a conta jurídica. Trata tudo numa conta só. Aí leva trabalho pra vocês. Aprendi muito com o meu contador. Sim, nesse leva trabalho sentido. pra vocês, porque que nem até a doutora Suzy falou, quando chega lá pra fazer a separação, fica difícil. E aí, a Receita não quer saber se chega lá pra ela vai pegar, pra ela tudo é seu. E eu tô com um problema numa ação de alimentos que o juiz desconsiderou lá a pessoa jurídica, quebrou o sigilo bancário. Ah. Não quebrou a pessoa jurídica. Na verdade, ela quebrou o sigilo bancário do CNPJ para trazer, porque havia o indício de confusão patrimonial. E que o pai, devedor da pensão Uhum. alimentícia, ele utilizava o CNPJ ao invés de usar o CPF. A física. Porque pra- sabia da pra não responsabilidade ter- alimentícia. exato, entendeu? É. E houve quebra lá e realmente há uma confusão, cara. Pra você Olha ver só. como Que tem que ser triste. muito. Pra você ver como tudo tem que ser bem analisado É. e visto. É que nem o Thiago falou. Quando a gente conversa, a gente já sente na pessoa o que ela quer realmente. Exato. Então, muitas vezes, não é legal você trazer isso pra dentro do seu ambiente, pra dentro do seu escritório. Porque acaba contaminando todos os outros, querendo ou não. Porque Sim. aquilo te toma um tempo. Então, Uma energia, né? uma energia que não é boa. E acaba sempre te deixando mais preocupado, você perde muito tempo com aquele cliente. Porque hoje em dia, que nem ele falou, na qualidade, no tete a tete, no olho a olho, que nem a doutora Suzy falou, muitas vezes o cliente quer falar com o contador. Ele Sim. quer estar lá. Nem que você vá lá só para tomar um café com ele para falar como é que tá o andamento, o que ele fez hoje, o que ele não fez. Isso é importante. E isso vai muito de cada um, porque hoje em dia, quando você infla muito, você deixa de dar aquela qualidade, aquele atendimento. Basicamente, você vai falar com seus trabalhadores, colaboradores que estão lá, Sim, Ou exato. com automatização. ou com Por a isso eu gosto inteligência da artificial. ideia de escritório boutique. Né? Eu costumo falar que o meu escritório é um escritório boutique. Por quê? Porque é um trabalho artesanal, feito para o cliente, personalizado ao cliente, de forma que aquela petição foi desenhada para o Pra cliente. ele. Aquela petição não serve para um outro cliente. Não, é boutique, é feito aqui, é feito para você, personalizado. É personalizado, é um trabalho personalizado. Como É se isso mesmo. fosse uma E os alfaiataria. frutos, é exato, mais sob ou menos medida. isso, sob medida. A ideia é prestar um serviço sob medida. Sim, exatamente. Isso. E daí o resultado depois, ele é aceitável, né? Ele é sólido, Sim. é aquilo ali perto do desejável, né? Uhum. Nunca vai dar 100%, mas vai ser uma coisa que vai chegar e vai ser aceitável, considerável, não é? A gente já esperava isso, né? Então, essa conversa, né, em questão de organização patrimonial, da hold, seja outros tipos jurídicos, né? Essa primeira conversa, né? Uhum. Com o jurídico, com o profissional contador, né? Que é aquele que vai depois também formalizar tudo, né? Então, esse início bem trabalhado é o fruto do sucesso depois no futuro, Para colher no os ideal, sucessos. isso, para colher aí os frutos. Eu costumo depois. falar, você quer
organizar e evitar problemas, procura o serviço de forma consultiva, Sim. procura de forma preventiva. Isso é assim, é menos custo, isso é menos embaraço, isso facilita a sua vida e isso te coloca no mercado com realmente condições de competir. Mas Exato. isso aí só vai mudar quando a pessoa em si deixar de pensar aquilo lá como uma despesa. Aí vamos entrar no outro. Meus nobres, é o seguinte, vamos isso aí vai ficar pro finalizar outro. hoje. O nosso podcast foi maravilhoso e assim, eu queria aproveitar aqui, agradecer a presença de todos. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço pelo É convite. sempre tão bom, é tão importante. O assunto que a gente colocar aqui na baila, com certeza, Daniel vai, assim, tirar de letra. Comunicador. Eu fiz a lição de casa, gente. Eu estudei um pouquinho sobre o tema. Confesso que eu não sou especialista da área, por isso que eu faço perguntas, né? Não sou tributarista, sou cível, advogo para empresas, né? Mas não é o meu foco tributário. Eu tenho curiosidade, gosto muito, porque tive professores bons de direito tributário, mas eu nunca me aventurei na seara do direito tributário. Eu acho muito legal, mas não é minha... Mas é interessante que, como é importante a gente ter esse contato, Sim. porque são essas parcerias que surgem, porque ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de parceiros. Você falou, não sou muito dessa área, mas você é do direito de família e sucessões. Exato. Isso ajuda demais. Com certeza, eu vou falar no por quê. contexto. Porque eu assisti, já ouvi muita gente falando de holding, inclusive, e da nossa área, mas que falou coisas assim totalmente desconexa com o direito de família. Então tem que tomar cuidado, você tem que estar bem assessorado. E aí não é só pela doutora Suzy ou só pelo doutor Daniel, mas às vezes é pelos dois, é um outro colega que é um tributarista, né, com uma expertise ali muito melhor que a nossa e que se junta para fazer o negócio dar certo. Sim, com certeza. E eu acho assim, eu sou da opinião de que esse compartilhamento de conhecimento só agrega. Eu sou advogado civil, é muito bom escutar, entender e ver o ponto de vista de um contador. Nós temos que andar juntos. Sim. Né? Outra colega que, por exemplo, não é da minha cidade, lá de Bragança Paulista, ver, né, entender, ver a dor do colega, como que ele pensa, como ele maneja o direito, isso só agrega, só aumenta, e eu acho que isso tem que ser para todas as áreas. Não adianta eu só sou cível e não olho mais, não. Você tem que ser uma visão abrangente. E aí uma outra coisa que para finalizar, o cliente que está com a gente, ele confia no trabalho da gente. Exato. E muitas vezes, ele até, você vai falar, essa área não é a minha especialidade, mas ele quer ouvir de você. Exato. Tá, doutora, em quem eu posso confiar? Porque eu só vou confiar se a doutora falar que eu posso confiar. Quem você indica. Quem você indica. E quando você indica, tem que ser o cara certo, porque é o teu nome que está na jogada. Exato. Até mesmo porque a pessoa confia demais em você, ela só vai acreditar naquilo que você fala, basicamente. Eu tenho um cliente que, quando eu fiz indicação de profissional, ele fala, eu quero que você vá comigo. Isso. Esse nível de confiança, eu vou, mas o doutor vai comigo? Eu vou. Sim. Por que não? Aí já fala pro profissional, tô indicando, eu vou acompanhar. Então, não esqueça de mim. Faço parcerias, né? E acredito que com vocês também, né? Por isso acontece muito. Acontece muito. Eu tenho clientes lá de 23 anos no escritório. Né? Pra você falar para você 23 anos de cliente, né? Um dos primeiros clientes que eu tive, né? Mas... Tá até hoje, né? Estão até hoje lá. E há uma confiança às vezes dá gigante. uma distorção, porque já tem a geração dos filhos, né? Quer tomar umas decisões diferentes, questão, para melhorar isso, aquilo, que é válido. E também é válido, eu tenho também essa compreensão, que se os filhos estiverem à frente do negócio, pode acontecer a mudança até do profissional, né? Porque com o pai, né? Ele já está acostumado no formato com o contador, já tem um jeito, tudo, né? Uma forma de conduzir a empresa. Aí vem os filhos, eles têm uma outra forma, né? E acaba, às vezes, até convencendo o próprio pai, falou, tá um momento outra visão, né? de eu trocar. Mas eu já convivo com 2 gerações lá, né? Tá indo para a 3ª geração lá, quase, e eu tenho conseguido conciliar. Por quê? Porque a gente procura estar atualizado, tá colocando a experiência junto com a atualidade, né? E ajudando eles a tomar decisão, né? Porque eles precisam estar lá na empresa, rentabilizando e ganhando dinheiro.
E o contador ele tem que estar lá no escritório, e a hora que o cliente precisar dele, né, ele está ali à disposição para ajudar naquela questão que ele vai ter lá dentro da empresa, né? E isso aí é muito gratificante, né? Esse complemento com a empresa, esse retorno, essa sinergia é o que alimenta, nos movimenta, né? Então é muito, muito gratificante ali no mundo contábil, né? O Salomão também tem essa experiência com os clientes lá, mas é muito bom. Obrigada, Nossa, viu? Mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, Daniel. Obrigado. Eu peço desculpa uma vez que eu falo para você. Eu não estaria nervoso se eu estivesse na frente do fiscal da Receita Federal. Relaxa, tamo junto, tamo em casa. Mas como a gente está sabendo aqui que vai ter um público, e aí tem a responsabilidade, né, na fala, das informações e tudo mais, e a gente tem uma grande gama de conhecimento, de vivência aí, né, no mundo contábil, a gente poderia ficar aqui a noite inteira conversando, ou o dia inteiro, né? Mas a gente quer compartilhar isso para ajudar no mundo aí, questão do negócio, do empreendedor, né? Tá colaborando com isso. Porque uma sociedade bem assessorada, bem administrada, bem gerida, é uma questão de uma nação, né? Que vai evoluir, vai ser bom, né? É bom isso. Com certeza. Né? Um negócio bem feito. Queria agradecer ao Daniel pelo convite. Na verdade, a doutora Suzy, que através do seu convite convidou a gente. Queria agradecer a Daniel, a doutora Suzy. Com gostinho, quero mais. Com certeza. Tá surgindo um projeto aí, hein? Tá. Seria ótimo. Estamos abertos a convites. Tá surgindo Surge um projeto aí, hein? Exato. Olha. O direito e suas ramificações. Com certeza. Bem, então eu vou falar para o nosso público. Bem, antes de eu terminar aqui, quero agradecer a todos a presença, a divisão do conhecimento. Eu sempre costumo dizer aqui no nosso podcast que quem divide conhecimento multiplica o conhecimento. Perfeito. Quero agradecer vocês. E para você que ficou até aqui no nosso podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, dá aquele like, manda o link desse vídeo para o teu coleguinha. Vamos fazer com que o nosso podcast Juros Esperniandi vá mais longe e tome novos patamares. E é isso, não esqueça que nós também estamos lá no Spotify e no Deezer, ok? Então, se você vai dirigir e quer dirigir escutando um podcast jurídico, faça isso de forma segura escutando o nosso podcast. É isso, então, e até a próxima. Grande abraço. Valeu!